Oi, turminha, tudo bem? E aí, gostaram de ver o vídeo sobre os heróis na mitologia grega? Então, agora vamos conhecer aí os monstros que fizeram parte também dessa mitologia. Bom, na Grécia mitológica, a Grécia mitológica era povoada não apenas por deuses imortais, mas também por inúmeras criaturas híbridas, espíritos naturais, bestas assustadoras e seres infinitamente sedutores. Seres fabulosos não faltavam na mitologia grega. Alguns eram filhos de deuses e deusas, alguns eram frutos de maldições e de crimes. Uns eram brutais, horrendos e sanguinários. Outros eram belos, formosos e amigáveis. Ou simplesmente neutros e indiferentes. Em alguns casos, havia raças inteiras de seres semelhantes, como os centauros e os sátiros, que povoavam os bosques, vales e montes selvagens. Mas também havia seres em edição limitada. Houve apenas 3 górgonas, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho qual é, e somente um minotauro, por exemplo. Únicos ou numerosos, os seres fantásticos garantiam que a Grécia mitológica jamais sofresse de tédio, seja nos braços das ninfas ou enfrentando monstrengos demoníacos. Os heróis sempre tinham muito o que fazer. Então, aqui no nosso vídeo eu coloquei uma imagem, os nomes estão em inglês, porém eu achei bem interessante esse tipo de imagem preto e branco, que faz com que a gente veja aí as formas, né, desses monstros, são vários, e coloquei aqui ao lado os 4 principais, tá? Porém, vamos ver um videozinho que fala bastante aí dos principais monstros. Vamos lá. A mitologia grega é composta por várias histórias em que os homens, deuses e heróis eram frequentemente confrontados com desafios de matar ou domar algum monstro mitológico. E nós estamos cercados por essas histórias, seja na literatura, nos filmes, nos quadrinhos e jogos eletrônicos. Temos um constante contato com essa cultura mãe. Muitas dessas criaturas foram baseadas em misturas de animais, homens e mulheres, que eram de onde os gregos tinham base. Até porque esperar o quê de uma cultura onde os deuses são perfeitas representações humanas, com erros e pecados, mas que vive eternamente. Equidna. Você provavelmente não a conhece, mas é muito importante que conheça. Equidna é conhecida como a mãe de todos os monstros, ou seja, ela é mãe de praticamente todas as criaturas que vêm a seguir nessa lista. Equidna é uma criatura formada do tronco de uma bela mulher com a beleza de uma ninfa, só que com cauda de serpente no lugar dos membros inferiores. Ela é gigante como uma titã. Se casou com o horrendo Tifão, criatura conhecida da morte e da inveja, e juntos eles fizeram os mais horrendos monstros da mitologia grega. Ciclope. Os ciclopes eram gigantes de um olho só, que se encontravam no meio da testa. Todas essas criaturas eram normalmente consideradas os filhos do Titã Urano e Gaia. Eles eram selvagens e tinham um crescimento anormal, parecido com os famosos gigantes, só que com somente um olho na testa. Não tinham o mínimo costume social, nem medo dos deuses. O mais famoso dos ciclopes foi Polifemo, filho de Poseidon e da ninfa Teosa. Este era conhecido como o devorador de homens, que se apaixonou por uma bela ninfa chamada Galátia. Mas, como é de se esperar, ela recusou o gigante por seu amado Assis. O Ciclope não aceitou não ter a sua donzela e se enfureceu como de costume e matou seu rival, jogando-o sobre uma pedra gigantesca. Sátiro ou Fauno. Essa criatura pode ser encontrada tanto na mitologia grega quanto na romana, que é o ser metade humano, metade bode. É conhecido como sátiro da mitologia grega ou fauno da mitologia romana. Certamente você o conhece mais com o nome de Fauno, do famoso filme mexicano e espanhol O Labirinto de Fauno. Na mitologia grega, os sátiros são as menores divindades da natureza, com o aspecto de homens com cauda e orelha de asno ou cabrito. Pequenos chifres na testa, narizes achatados, lábios grossos, barbas longas. Apesar de serem divinos, não eram imortais. Viviam nos campos e bosques e a criatura também tem diversas aparições, como na série de jogos eletrônicos Doom, God of War, Diablo
Esfinge. Com as pernas de um leão, asas de um grande pássaro e rosto de mulher, a esfinge é dita como uma criatura traiçoeira e impiedosa. Aqueles que não sabem responder o seu enigma são devorados vivos. São conhecidos tanto na cultura grega quanto egípcia, como pode ser visto na sua arquitetura. Árbia. Reza a lenda que nos céus da antiga Grécia voavam seres amedrontadores, que possuíam rosto de mulher e corpo de águia. Além de belos seios para duras com um grande corpo de pássaro, rosto de mulher e seio farto, são conhecidos como árpias. Esses seres voavam a grandes velocidades, possuíam olhos mais apurados que os das águias e eram capazes de cortar um homem ao meio com suas poderosas garras. Zeus usou-as para punir o rei Fineus, que depois de ser cegado foi confinado em uma ilha cheia delas. Sila. Sila era um monstro que vivia do lado da Calábria, no canal estreito de Messina, em frente aos Caríbides. Ela era inicialmente uma ninfa que foi transformada em um monstro por causa de um amor. Segundo o poeta romano Ovídio, Glauco era um humano que as divindades aquáticas resolveram transformar em uma criatura do mar, que se parecia com um humano híbrido de peixe. Um dia ele viu a ninfa e se apaixonou por ela, perseguindo-a por muito tempo, mas ela sempre rejeitava o seu amor por ele ser um monstro. Por isso Glauco teve que recorrer às forças maiores e pediu para que Cici, a feiticeira da ilha de Ea, o ajudasse a conquistar a sua amada. Cici aceitou ajudá-lo, só que ela acabou se apaixonando por Glauco. Desse modo, a feiticeira jogou uma magia na ninfa, transformando ela em um monstro. Desesperada, a ninfa corre aos braços de Glauco, que a rejeita por não ter mais a beleza que antes possuía. Que ironia, né? Hoje ela tem 6 serpentes e 12 lobos da cintura para baixo e vive de emboscar os marinheiros que se encantam com a sua aparente beleza. Leão de Nemeia. Este poderoso leão vivia em torno da região de Nemeia, semeando terror entre os seus cidadãos. Ele possuía uma pele invulnerável a armas humanas e garras que poderiam perfurar qualquer armadura. Foi derrotado por Hércules em um dos seus 12 trabalhos através de estrangulamento. Sirenes. Embora muitos relacionem as sirenes às sereias, elas eram representadas por mulheres com cabeça de humanas e rosto de aves, similarmente às árpias, só que elas seduziam os marinheiros com seus graciosos cantos, para depois, eventualmente, assassiná-los. Górgona. Por nome, você não deve conhecer essa criatura, mas eu vou te falar a mais famosa delas e você vai se lembrar na hora. A Medusa é uma górgona, lembrou? A górgona é uma criatura da mitologia grega, representada por um monstro feroz de aspecto feminino e com grandes presas. Tinha o poder de transformar todos que olhassem para ela em pedra, o que fazia que, muitas vezes, imagens suas fossem utilizadas como uma forma de amuleto. A górgona também vestia um cinto de serpentes entrelaçadas. A Medusa é uma das 3 filhas de Fóssis e Ceto, e ela era conhecida como a mais impetuosa. No começo, as górgonas eram extremamente belas, de cabelos invejáveis, que assemelhavam muito à beleza da deusa Atena, mas eram criaturas impiedosas e maléficas. Atena, então, a deusa da sabedoria, não queria ser confundida com essa gentalha e assim transformou os cachos dessas irmãs em ninhos de serpentes, seus dentes em presas de javalis e fez com que suas peles se transformassem em escamas douradas, terminando com a maldição de que ninguém podia contemplar os seus belos olhos ou se tornava pedra. Mesmo com essa forma monstruosa, Medusa foi assediada por Poseidon, que amava Atena, e para se vingar, a deusa da sabedoria se sentiu tão ultrajada que tomou a imortalidade da Medusa, fazendo com que ela fosse a única mortal entre as górgonas. E quando ela faleceu, do seu sangue nasceu o cavalo alado branco, símbolo da imortalidade, o Pégasus. Grifos. Essa criatura lendária tem o corpo, cauda e patas traseiras de um leão e as asas, a cabeça e as pernas dianteiras de uma águia. Na cultura grega, são considerados companheiros e servos do deus Apolo. Nos mitos, são de fato colocados para defender o tesouro do deus. Quimera.
Feito de partes de animais diferentes, ao longo do tempo, as descrições dessa criatura mitológica mudou. De acordo com alguns, tinha corpo e cabeça de leão ou uma cabeça de cabra na parte traseira e uma serpente na cauda. De acordo com outros relatos, ele só tinha uma cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de dragão ou de uma serpente. Enfim, ambos concordam nas descrições que as quimeras eram capazes de respirar fogo nas ventas e bufá-lo, enquanto a cabeça colocada na cauda tinha uma picada venenosa. Hoje o termo é usado para descrever muitos animais míticos, com diferentes partes do corpo contendo diversos animais. Cerberos. Os gregos tinham realmente paixão por seres com várias partes de animais, né? Neste caso, um cão de 3 cabeças gigantes, com uma cauda de serpente, garras de leão e uma juba de cobras venenosas. Cerberus era o vigilante da entrada do submundo de Hades e tinha a tarefa de impedir a saída dos mortos e a entrada de quem não deveria. Foi derrotado no último dos 12 trabalhos do famoso filho de Zeus, Hidra. E esse é outro monstro que foi derrotado por Hércules. Neste caso, a serpente icônica, com 9 cabeças, descrita como venenosa, de modo que apenas o vento ao qual ela respirava era capaz de matar o ser humano, até mesmo as suas pegadas eram venenosas, além do seu rastro. Outra característica diferente é a sua capacidade regenerativa que o semideus foi lá e resolveu pulverizar, literalmente com fogo, as feridas que fazia em cada uma das cabeças arrancadas, para que elas não se regenerassem. Pégasus. Uma das criaturas mitológicas mais populares de todos os tempos, é descrita como um cavalo alado branco, que foi utilizado pela primeira vez por Zeus para transportar o relâmpago ao Olimpo. Uma característica importante que lhe é atribuída é a oportunidade para trazer fontes de água quando seus cascos tocam o chão. Incrivelmente lindo. Minotauro. O Minotauro era uma criatura com a cabeça de um touro e o corpo de um homem. Na mitologia grega, foi o filho de um touro concebido pela esposa de Minos, rei de Creta. Foi preso no labirinto de Knossos pelo tribunal Daidalos, por conta de sua natureza animal e seu hábito de devorar carne humana. Foi comumente usado para punir as cidades submissas a Atenas, que eram obrigadas a enviar a cada ano 7 meninos e 7 meninas para alimentar o monstro. O Minotauro foi morto por Teseu, filho do rei ateniense, que foi ofertado como um desses 7 garotos enviados para Creta para morrer. Muito legal, né, gente? Quantidade, né, de monstros. Tem muitos outros, mas aí nós colocamos os principais, tá? E aqui eu vou comentar esses 4, porque nós vamos realizar uma atividade e vocês vão ter que escolher um desses 4. Eu sei que pode ser que aí você queira, eu quero escolher um outro, ciclopes, eu quero escolher, sei lá, um outro animal, leão, não, mas dessa vez eu limitei. Então, você vai ter que escolher um desses 4, ok? Então, vamos conhecer aí a Hidra, que é esse animal que foi citado aí no vídeo. Então, a Hidra, ela é famosa por possuir várias cabeças e ser um dos desafios no caminho de Hércules. A Hidra era filha de Tifão e Equidna, o monstro de corpo de dragão e cabeças de serpente, que conseguem se regenerar. Então, quando você corta uma cabeça de uma hidra, 2 nascem no lugar, ok? Apesar das versões modernas apontarem que as cabeças se multiplicam nesse processo, os primeiros mitos não falavam disso, né? Então, lá, se você for procurar, lá nos primeiros mitos, eles falam que voltava uma cabeça só. Porém, hoje a gente conhece que voltava 2 cabeças. Vários filmes e vários jogos retratam exatamente isso, ok? O veneno da hidra era tão forte que podia matar a pessoa apenas com o hálito, como nós vimos lá no vídeo. Então, a hidra é um animal bem interessante. Tenho aí o Cérbero, que é este cachorro, como se fosse um cachorro, né, com rabo de cobra 3 cabeças. Então, o Cérbero é outro filho de Tifão e Equidna, considerado um demônio das profundezas. É descrito como um monstro de 3 cabeças e voz de bronze. Sua missão é de guardar o mundo inferior. Alguns afirmam que o cão de 3 cabeças é pai do leão de Nemeia. Já outros acreditam que o leão é irmão de Cérbero e não seu filho.
Essa criatura aparece no mito dos 12 trabalhos de Hércules, sendo o último trabalho do herói capturar o cão e levá-lo ao seu mestre. Já no mito de Orfeu, ele é seduzido pela lira do poeta e adormece, assim liberando a passagem do mundo de Hades. Então, para entrar no mundo inferior, no mundo de Hades, do deus Hades, quem guardava esse mundo era o Cérbero, ok? A Medusa, tão conhecida Medusa, uma mulher muito bela, que tinha os cabelos muito lindos e que aí a deusa Atenas transforma em cabelos de cobra. Então, Medusa nem sempre foi um monstro. No início, ela era uma mulher de rara beleza, assim como suas irmãs, Eterno e Euríale. Certa vez, as três ousaram dizer que eram mais bonitas que as deusas. Como punição, dentes de javali rasgaram suas gengivas e suas longas madeixas se transformaram em víboras venenosas. A partir de então, quem as olhasse virava pedra. Tem muitos jogos e muitos filmes também que retratam a Medusa. Muita pintura mesmo, de artistas do Renascimento, de artistas do Neoclássico retratam aí a Medusa. Então ela é uma dos monstros mais conhecidos da mitologia grega, assim como o Minotauro, que é esse animal. O Minotauro, Minos, o grandioso rei de Creta, era soberbo e arrogante. Para puni-lo, os deuses despertaram em Pasífae, sua esposa, um desejo mórbido. Ela se apaixonou por um touro branco, selvagem, que assolava a ilha. O resultado desse estranho amor foi o Minotauro. Coberto de vergonha, Minos ordenou que o arquiteto Dédalo construísse um grande labirinto e encerrou lá dentro o bastardo monstruoso. E aí tem uma outra história que envolve um dos heróis, que é o Teseu. Então, aí na apostila de vocês, na página 14 e 15, nós temos essas imagens. Então, vamos entender. O vaso grego, que ficou como trabalho bimestral, está aqui, contando a história de Teseu e o Minotauro. Então, é um vaso, né, de terracota, que é essa cor aqui do vaso. Hoje ele está no museu lá em Malibu, nos Estados Unidos, ok? Então eu vou ler para vocês essa página da apostila, se vocês quiserem, já vão aí grifando. Então, muito antes das histórias de super-heróis do nosso tempo, os gregos inventaram histórias míticas sobre personagens com poderes fantásticos, que lutavam contra os monstros e viviam diversas aventuras. Aliás, a palavra herói é de origem grega e significa chefe, nobre ou semideus. Um dos mais conhecidos foi Teseu, que vamos retratar em obras artísticas de várias épocas. Forte e corajoso, ele matou o Minotauro, um monstro de corpo de homem e cabeça de touro, que vivia no labirinto do rei Minos, na ilha de Creta. Okay? Então, um labirinto, para quem nunca viu, aqui tem uma representação, é um mosaico romano que retrata Teseu ao centro do labirinto lutando contra o Minotauro, tá? Esse mosaico está lá em Viena, na Áustria. Então, um labirinto ele pode ser feito com arbustos, né, com plantas, que são de uma certa altura, ou de pedra também, ok? E ele tem essas passagens que podem ser as corretas ou as falsas, tá? E no centro, que chega ao centro. E depois, para você sair do labirinto, você tem que passar pelo mesmo caminho para você poder sair. A história diz que muitos tentaram encontrar o Minos e não conseguiram, tá? Porém, Teseu foi um dos sete crianças, sete jovens, né? Enviados para alimentar o Minotauro. Mas ele teve uma ajuda. Então, após a luta contra o Minotauro, Teseu conseguiu sair do labirinto. Por que ele conseguiu sair do labirinto? Porque Ariadne, filha do rei Minos, que é essa representada aqui, lhe deu um novelo de linha. Olha na mão dela um novelo de linha. Então, Ariadne se apaixona por Teseu e dá a ele um novelo de linha. Como aqui a gente está vendo nessa pintura. Ela aconselha o herói a amarrar o dedo, né, amarrar o fio, né, a linha,
na entrada do local. Então ele amarra na porta do labirinto e amarra no dedo e vai desenrolando ao longo do caminho. Aí ele chega no Minotauro, mata o Minotauro e depois ele vai enrolando novamente o fio até encontrar a saída. Então ele consegue sair do labirinto, que era muito difícil sair, porque a Ariadne, ela dá para ele essa bola de lã, de linha, ok? Essa obra está na Inglaterra, no Museu North Lincolnshire, tá bom? Então aí mostra o Teseu, representação de herói grego, com uma musculatura aparente. Eu já falei para vocês que eles são representados nus, não porque as pessoas andavam naquela época assim, mas porque era a representação do belo, do forte, da representação do mais bonito e poderoso possível, tá? Principalmente quando éramos deuses. Como o Teseu era um semideus, ele também era representado assim, tá? Pode ver que a Ariadne não está. E aí a Ariadne com o novelo na mão ajudando o Teseu. É uma história bem bacana, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Já já eu explico para vocês no WhatsApp qual vai ser a atividade de hoje. Um beijão e até a próxima aula.